Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Zona Interativa. Neste vídeo falaremos 7 reis vikings e suas conquistas. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixem seus likes. A reputação era a coisa mais importante para os vikings. Aos seus olhos, as ações humanas eram as únicas coisas que duravam para sempre. Independentemente de estarem pesquisando, conquistando, roubando ou matando, eles sempre procuraram novos feitos durante toda a vida. Em seguida, contaremos as histórias lendárias dos 7 reis vikings e suas conquistas. 1. Harald Fairair, o primeiro rei da Noruega. Este vídeo não estaria completo sem a menção de Harald Fairair ou Harald I da Noruega. Apesar da história pseudomística, a maioria dos historiadores acredita que Fairair existiu, embora a história original possa não ser tão dramática quanto muitas vezes retratada em sua saga. Ele foi o pequeno rei da Noruega que conquistou vários reinos vizinhos e controlou muito do que hoje é a Noruega. De acordo com o poema Skringull do século XIII, a Batalha de Hafrsfjord foi um momento importante para o Império Harald. Muitos reis menores da Noruega participaram da Grande Batalha, que data de 870 a 900. No entanto, o único rei mencionado em algumas fontes históricas é Kjolfti, o Rico, que supostamente escapou depois de perder para Harald. Um possível local da batalha é um monumento de 10 metros de altura. Durante seu tempo, Harald conseguiu estabelecer o bloco de poder mais influente da Noruega, que mais tarde se tornou o Reino da Noruega. 2. Rurik, o fundador da Rússia. A dinastia Rurik foi uma das maiores dinastias da história. Eles foram governantes da Rússia desde a época dos vikings até o reinado de Ivan IV, Ivan, o Terrível. Em suma, a monarquia russa foi estabelecida pelos vikings. A Crônica Elementar da Rússia, compilada em 1113 d.C., conta a história da formação da dinastia Rurik. De acordo com a crônica, os eslavos que vivem no território da moderna Ucrânia e Rússia convidaram Rurik e seus 2 irmãos para governá-los. Os eslavos fizeram isso porque queriam que Rurik mantivesse a lei e a ordem entre eles. Após a morte de seu irmão por volta de 862 d.C., Rurik tornou-se o governante de Novgorod. Alguns historiadores do passado questionaram a veracidade das histórias contadas nas crônicas, embora a maioria dos historiadores modernos as aceite. O próprio Rurik é conhecido por ser um varangiano que serviu ao imperador bizantino. Além disso, há evidências de que a cultura viking teve um impacto significativo no território da Rússia e da Ucrânia modernas. O viajante árabe, Ahmad ibn Fadlan, também afirmou ter encontrado vikings durante sua jornada pela terra de Rússia. 3. Batalha de Sihtric-Caich e Islandride. Os vikings têm uma longa história na Irlanda. A própria cidade de Dublin foi originalmente estabelecida como um centro viking para o comércio de escravos. Eles foram muito influentes lá até serem expulsos de Dublin pelas forças combinadas de vários reis irlandeses. Sihtric-Caich foi um desses vikings exilados. Humilhado, ele tentou reconquistar a Irlanda na Batalha de Island Bridge em 919 d.C. Sua vitória foi esmagadora. Sihtric acabou se tornando rei de Dublin e governou por 3 anos antes de seguir para a Inglaterra continental para assumir o reino da Nortúmbria. 4. Harald Bluetooth e sua lendária fortaleza. Harald Bluetooth ou Harald I da Dinamarca foi o rei da Dinamarca que transformou a Dinamarca de uma região remota em um poderoso império. O plano de Harald era estabelecer um governo centrado na fortaleza do Anel de Aarhus. O forte tornou-se um centro administrativo, um ponto de coleta de impostos e um local onde o rei dinamarquês reunia seu exército. Harald construiu vários fortes semelhantes à beira-mar e ao longo da rota terrestre. Infelizmente, ele foi deposto por seu próprio filho Sen, que mais tarde conquistou a Inglaterra. 5. Sweyn Forkjær e a conquista da Inglaterra. Sweyn Forkjær tornou-se o primeiro rei viking de toda a Inglaterra em 1013 d.C., embora tenha morrido depois de apenas 5 semanas no trono. Até então, os vikings haviam estabelecido as planícies da Inglaterra por quase 200 anos, mas nunca conseguiram conquistar todo o reino.
Eles governaram sobre o nordeste da Inglaterra até o final do reinado de Eric Blodax em 954 d.C., quando foram expulsos. Então, quando o rei da Inglaterra ordenou o massacre dos vikings que viviam na Inglaterra em 1002 d.C., imediatamente planejou uma invasão em grande escala. Citando a história do Reino Unido, sua primeira invasão começou em 1003 d.C., causando estragos em toda a Inglaterra, que Eteure deu um reade paga a Sweyn para impedir o ataque. 10 anos depois, Sweyn voltou com um grande exército para conquistar a Inglaterra. Os aristocratas ingleses, que começaram a temer a ferocidade dos vikings, eventualmente exelaram a Eteure e declararam o rei sueco. Embora o reinado de Sweyn não tenha durado, sua invasão abriu o caminho para o de seu filho, Knut. 6. Knut, o Grande e o Reino do Mar do Norte. Após a morte de Sweyn, seu filho, Knut, assume o comando dos exércitos de seu pai na Inglaterra. Os nobres britânicos, vendo esta oportunidade em ouro, optaram por repatriar a Eteure, forçando Knut a fugir para a Dinamarca. Lá Knut começou a reunir mais exército e até pediu seu irmão, Harald II da Dinamarca, para ajudá-lo. Polônia, Suécia e Noruega também. Knut desembarcou em Wessex em 1015 d.C. com 10.000 guerreiros. O novo rei da Inglaterra, Edmund Ironcide, enfrentou-o na Batalha de Assandun, derrotado. Knut também tornou-se rei da Dinamarca após o governo de Harald em 1018 d.C. e conquistou a Dinamarca em 1028 d.C. Embora eles inicialmente lutassem contra ele, os britânicos estavam muito interessados em Knut durante seu reinado. Ele até conheceu o Papa e o imperador alemão para fomentar as relações econômicas. A união dos três reinos fez de Knut o mais forte do continente europeu naquela época. Mais tarde, seu reino ficou conhecido como o Reino do Mar do Norte. 7. Olaf III, o último rei viking. Para finalizar este vídeo temos a história do último viking, Olaf III, também conhecido como o Pacificador Olaf. Embora ele não fosse tão guerreiro ou sanguinário quanto os outros governantes vikings nesta lista, foi um grande político que efetivamente criou o Estado da Noruega. Olaf pode ter influenciado a invasão da Inglaterra por Harald III em 1066 d.C. Mesmo assim, ele permaneceu um pacifista, impedindo a Noruega de lutar por mais um século. Ele também transformou a Noruega em um império alinhando a Igreja norueguesa com os ensinamentos da Igreja Romana reconstruída na Diocese norueguesa. Acredita-se que ele foi o primeiro rei viking a aprender a ler. Durante seu reinado, ele estabeleceu cortes de estilo em seu reino e mais tarde introduziu a cultura medieval. Pela primeira vez, de muitas leis norueguesas foram escritas. A história dos vikings muitas vezes foi adaptada na impressão e na tela. De fato, existem muitas séries e animes que usam a civilização viking como pano de fundo, como Vikings e Saga. Obrigado por ter assistido até o final, suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal, deixem seus likes.